Olá, este é o programa RTV Doc, produzido pela Rádio e Televisão Unicamp. Trata-se de um espaço para divulgação de produções audiovisuais realizadas pela comunidade acadêmica. Hoje a gente vai falar sobre um documentário chamado Intervenção, que acabou de ser lançado na faculdade e na universidade, ele é de 2014, do Beto Roldan, que é funcionário aqui da Unicamp, e a gente vai reviver um capítulo muito importante na história da nossa universidade. É a intervenção de 1981, momento de ditadura militar no Brasil, mas também de tentativas constantes de abertura política. Para falar sobre esse vídeo, comentar, eu recebo aqui no estúdio então o Beto Roldan. Ele é funcionário do Departamento de Mídia, de Multimeios, Mídia e Comunicação do Instituto de Artes da Unicamp e também foi diretor e produtor do vídeo. E também recebo o professor João Frederico Maier, o nosso conhecido Johnny. Ele atualmente é pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, é professor do Instituto de Matemática e é uma das pessoas que mais viveu intensamente essa fase que a Unicamp passou no início da década de 80. Vamos então ao vídeo. Meu caro mestre Zeferino Vaz, em sua presença, saudade, presença da ausência, abrigado por sua capa e protegido pelo seu espírito, eu prometo dar o melhor de mim para dirigir a universidade que o senhor construiu, dirigiu e respeitou. Muito obrigado. Em abril de 1982, com a posse do professor José Sodemo Pinotti como reitor da Universidade Estadual de Campinas, chega ao fim a maior crise que a instituição já vivera. Destituições de diretores, demissões de funcionários, assembleias históricas, manifestações e passeatas em pleno centro de Campinas e a universidade no centro dos noticiários. Mas por que uma crise? Como a crise começou? Quem foram os culpados? Quais os motivos que levaram a essa crise? Com depoimentos de funcionários, alunos e professores que participaram diretamente desse fato, vamos recontar essa história e muitas outras. Era um momento em que o país estava vivendo um processo de redemocratização, ou melhor, de democratização. O rei, esse país que já tinha tido e nunca teve. Esse país nunca conheceu a democracia. Só sei que começou a ter movimentos de eleição, né? Começar movimentos de eleição direta de diretores. Começou assim. O mandato do Sobral terminou, não era mandato na época, mas o Sobral achou, não sei se alguém disse para ele que ele já era diretor há muito tempo, que estava na hora de ter outro diretor. Então, nós entramos num processo de escolha de diretor. Como foi esse processo?
Nós tínhamos um órgão chamado colegiado que fazia o papel de congregação. O colegiado resolveu discutir como seria a sucessão. E houve uma proposta de que deveria ser feita uma eleição para a elaboração de uma lista de nomes a ser proposta ao reitor professor Plínio, para que ele escolhesse um diretor. Isso daí já foi meio esquisito, né? Naquela época. Eu, pessoalmente, tive a sensação que quando a gente ia sair da reunião da congregação, estaria a polícia do lado de fora para prender todo mundo. Imagina eleger diretamente um diretor, né? Mas votamos, a proposta ganhou, todo mundo meio temeroso. Fizemos a eleição, né? E quem ganhou foi o professor Maurício Prates. A gente achava que essa eleição era para... Bom, a gente vai fazer uma festa, vamos fazer uma eleição, depois o reitor vai escolher quem ele quiser, porque ele não é obrigado a levar em conta uma votação que foi feita fora de qualquer regra. Para nossa surpresa, o reitor, o professor Plínio, escolheu o Maurício, e o Maurício me escolheu para vice. Não só ocorreu isso com o Maurício Prates, como em quase todos os institutos, né, elegeram. Na matemática foi fantástico, a gente resolveu indicar uma mulher, o que já foi uma revolução. Então nós indicamos a professora Aida Arruda. O Maurício era o primeiro da lista tríplice que saiu de uma votação. E havia 5 outros diretores nessa situação. Quer dizer, na hora que a Faculdade de Engenharia de Campinas inventou esse modelo, os outros acharam, sabe, a gente estava no fim do regime militar, então todas as outras faculdades, puxa, que bacana, vamos também eleger o diretor. E elegeram. Então havia 6 diretores eleitos, quer dizer, escolhidos pelo reitor, mas dentre uma lista votada pela comunidade. Veja, isso não estava em nenhum regimento, nem nada, não era um processo oficial, mas funcionou desse jeito. Não é? A minha postura sempre foi conservadora. Né? Para bem ou para mal, eu fui assim, feito que é muito difícil você mudar. Né? Embora eu me considere efetivamente uma pessoa, um democrata, tá? e louvo a democracia sobre todos os aspectos, eu sou um conservador. Então, eu nunca fui favorável à eleição direta. Então, eu defendia o sistema existente. Outro assunto muito debatido hoje na universidade foi a entrevista que o secretário da Educação do Estado, Luiz Ferreira Martins, deu para a Folha de São Paulo. Nessa entrevista, ele alega que essa consulta à comunidade foge aos diplomas legais. Diante disso, as diretorias do DCE e a do Unicamp fizeram um documento conjunto, rebatendo essas afirmações e considerando que a consulta não só é legal, como é legítima. Na sucessão do Plínio, houve uma grande movimentação de eleição direta para reitor. O modelo eleição de reitor. Como as unidades tinham escolhido, alguém lá no Conselho Universitário propôs que para reitor, na época se falava em lista sêxtupla, né? Então que a lista sêxtupla também fosse eleita por um processo de consulta à comunidade. Foi o Rubem Alves que fez essa proposta de consulta à comunidade. Surpreendentemente, essa proposta foi aprovada pelo Conselho Universitário. 81 era uma das poucas greves existindo no Brasil. A SUC fez uma greve direcionada à reitoria, para o mau funcionamento da administração da Unicamp. Era bem localizado. Ao mesmo tempo ocorria a primeira consulta para a sucessão do reitor. Então, esse seria aberto, uma consulta à comunidade. Então, o processo de eleição para reitor não chamou muito a atenção. Concorreu muita gente. Acho que eram mais de 17 candidatos. E eu me lembro que o que nós fizemos foi realmente, nós começamos a organizar debate.
Eu me lembro em especial de um debate no ciclo básico com vários desses candidatos, que foi assim eu não me lembro exatamente do que eles falaram, mas eu me lembro assim que causou uma impressão muito assim legal, sabe? Você sentia assim muito orgulho de estar, até me arrepia aqui, cara, de estar participando daquele negócio lá. Eu assistia todos os debates e tudo, claro, né? Isso mexia com todo mundo, ver aquele pessoal falar, e a gente, todo mundo achava, a lembrança que eu tenho, todo mundo achava que o primeiro colocado fosse escolhido o reitor. Estas 6 pessoas são simplesmente o secretário de Educação, o reitor da Unesp, uma atitude insólita, ou seja, o reitor de uma universidade é membro do conselho de outra, e 4 membros do Conselho Estadual de Educação. Ou seja, o governo do Estado vem diretamente dentro da Unicamp, vem diretamente se instalar dentro da universidade e opinar sobre os problemas da universidade. Então, nós achamos que isto se trata realmente de uma intervenção branca. E, evidentemente, o interesse do governo do Estado é no sentido de interromper este processo de consulta comunitária, porque depois vai ficar muito difícil ao governador nomear um reitor que não saia de uma ampla consulta às bases da universidade. Toda a movimentação que estava ocorrendo aqui, que chamou a atenção do governador. Seria uma reação natural a um movimento que era um movimento básico, era um movimento de esquerda dentro da universidade, que não estava somente voltado para a disputa interna, era um movimento político da sociedade brasileira que estava emergindo naquela época contra a ditadura militar. Realmente o governo estava preocupado com aquele tipo de movimentação dentro da universidade que não se continuava, digamos assim, com a sistematização que havia até então. Não é? E foi aí então, que dentro daquele... Eu fui chamado, não é, para dizer que eu deveria ir para o conselho diretor e para a gente discutir nomes. Mas os nomes foram sugeridos realmente por mim. A Unicamp iniciou a semana sem 8 de seus diretores de instituto, que foram exonerados dos cargos, e sem os 14 membros da Associação de Servidores, que foram demitidos pelo reitor Plínio Alves de Moraes. E o que o Maluf fez? O Maluf destituiu todos os diretores que tinham sido escolhidos por um processo democrático. E foi de uma penada e tirou todos e nomeou interventores. A diretoria da SUC foi toda demitida. Toda a diretoria. Clóvis Garcia, Veloy... Isso foi um problema já do reitor em relação à administração interna da universidade. Aí já não houve mais participação do governo. Havia um conselho, o conselho da intervenção, que era o Zoair, o Paulo Gomes Romeu, o procurador-geral, como era o nome dele? Pércio Furquim Rebouças, que era o procurador, que a gente achava que aquele era o capeta, era o próprio, né, cara, que maquinava tudo e tentava botar armadilha para a gente em tudo quanto é coisa que a gente fazia. O Arli, que era o diretor de recursos humanos, tá? Esse grupo que estava aí, tá? Tinha os caras de fora, tá? Tinha um assessor de imprensa do grupo, que foi contratado pela Unicamp, tá? Roberto Godoy. Eu não estava acompanhando isso. Claro que a gente ficou sabendo, os jornais publicaram, não é? Mas o Plínio não veio falar comigo, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Aquilo era uma atividade administrativa interna da universidade. Entendeu? Agora, aquela história, o boato é muito mais importante do que o fato. Então, se quiseram atribuir ao governo, digamos assim, papel nesse episódio, criou-se o boato e todo mundo acreditou que isso era uma verdade, mas não era. Realmente não houve participação. Isso foi injusto. Estou te dizendo com toda sinceridade. Eu acho que eu nunca fui infenso à crítica. Tudo bem. Você nunca agrada gregos e troianos. Mas agora é duro quando você é injustiçado. Não é? E aí não
Durante todo o dia foram realizadas assembleias no prédio básico. Mas foi aqui no restaurante 2 da universidade que se reuniu o maior número de pessoas. Toda a população da Unicamp se concentrou aqui. Funcionários, professores e alunos. E a finalidade principal desta mobilização de mais de 4.000 pessoas foi a de resistir e exigir a volta dos diretores exonerados e dos funcionários demitidos. Aí houve uma mobilização grande, né? Começaram as assembleias, começaram as discussões, começaram as divergências. Eu me lembro de uma assembleia, de várias assembleias em que nós divergimos a respeito de como conduzir. Existe um clima, foi montado um clima de terror contra a greve. Não tinha clima ameno nessa época. Problema de estratégia, era contra naquele momento, daquela maneira. Hoje, o reitor Plínio Alves de Moraes, da Unicamp, convocou os membros do Conselho Diretor para uma reunião na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde. Nela, devem ser escolhidos 6 nomes que serão levados ao governador para a escolha do novo reitor. Mas a do Unicamp decidiu em assembleia hoje que tentará adiar essa reunião para o período de aulas. Eu me lembro que a gente teve alguma manifestação. Me lembro que teve polícia militar em Barão Geraldo. Existia um clima pesado. Naquele instante tiveram 2 coisas. Uma consulta geral, que tirou uma lista, no meio de, 13 candidatos. E tinha o caminho normal. Qual é o caminho normal naquele tempo? Não tinha eleição, tinha consulta. Certo? E o pessoal da economia, João Manuel, em especial João Manuel, Peluso eu não sei, mas é provável. Mas o João Manuel tem certeza. Fizeram um acordão com o Maluf. Isso nunca foi explícito para a gente. O que ficava implícito em toda a conversa é o pessoal da economia conseguiu fazer um acordo com o Maluf, de preservar a economia. O inimigo está ali, à vista. Ninguém menospreza o inimigo. E acho que também não sobreavaliou. Certo? Botou ele no lugar que ele podia cumprir. Sim. Quem que ele engole? Quem que ele é, e quem que vai ficar muito ruim se ele disser não? Pô, pega um nome imbatível. Tinha vários. Talvez se pusesse Cesar Lattes, se pusesse o próprio Cerqueira. Bom, aí vem para dentro da universidade. Quem é o nome que a universidade quer? A universidade não queria o Cerqueira. Aí vai, né, discute com quem que você discute? Quem que vota no Consul? Pronto, aí você faz o quê? Você faz o colégio eleitoral do reitor. Com quem que você vai discutir, fazer política, para ver quem é que coloca na lista para o Maluf indicar? Para ficar impensável o Maluf não indicar. Você vai colocar quem? Bom, aí você faz, com quem que você conversa? Com eleitores, certo? Você vai falar com diretores de instituto, diretor de faculdade, representante de docente. Já o pessoal da economia, eles já tinham uma forma mais articulada, mais organizada de fazer política. Eu não participava disso. Mais à esquerda do que nós não tinha ninguém da universidade. Essa que é a verdade. Não era só o instituto que via desse jeito, tinha vários outros institutos que vinham assim também, né? Faculdades que vinham desse jeito. A estratégia qual é? É ganhar o poder de uma forma esperta. Você tem que ser astuto. Você tem que jogue as regras do jogo e ganhe da melhor forma possível. Então ele falando, não vai emplacar o Paulo Freire, pô. Até a gente gostaria, tá? Mas não vai dar, pô. Mas nós vamos ficar insistindo. O que a esquerda radical faz? Não, nós vamos, é Paulo Freire até o final. Se não for o Paulo Freire, não é ninguém. Só que o ninguém não existe. Mas eu acho que a posição seria, né, bancar o Paulo Freire de novo, certo? Mas na saída da intervenção, certo? E o pessoal da economia, não, vamos pôr um nome que o cara que passe. Um cara que não seja muito direita, seja um cara do diálogo e tal, mas que aceite e pronto. Aí eles acharam o Pinotti, um cara que tinha trânsito também. Então foi uma manobra na falta de uma eleição direta. Não tinha, primeiro que não tinha consulta geral, certo? Não tinha consulta geral. Foi feita uma informal, não estava escrito que ela ia ser levada em conta.
é o estilo de fazer política de novo, certo? Fazer política só pelo alto, certo? Não que às vezes isso é necessário, mas tem que ser. Se você é um dirigente de uma associação, né, diretor de um instituto, você tem que comunicar isso à base, né, e jogar limpo, certo? Então existia um partido aqui. Eu estou dizendo partido nesse sentido amplo. Né? O Pinotti foi o nome que esse grupo escolheu. Né? Pinotti, na verdade, Pinotti sempre foi um reitorável. Não sei qual a relação dele com os economistas. Né? Apesar das divergências, nós convivíamos com o Pinotti. Né? Então, Pinotti, a medicina e a economia se juntaram quase sempre por causa dos mesmos interesses, né? Mas eu acho que o Pinotti era um candidato, sabe? Quer dizer, eu acho que ele não foi uma escolha a posteriori. Não sei em que tempo, mas foi antes. O entendimento era que o Pinotti seria aceitável pelo Maluf, né? Mas o entendimento, na realidade, era que ele seria aceitável, inclusive internamente, porque ele não estava, né, nem no grupo dos democráticos, nem no grupo digamos, que você chamou da Troika lá, quer dizer, ele estava meio livre nessa época, ele não tinha se comprometido com ninguém. Porque o Pinotti nós tínhamos mais diálogo, mais proximidade com ele. O que aconteceu? O Pinotti foi o 11º colocado na consulta, né? Primeiro foi o Paulo Freire, depois ele foi o 11º colocado. Certo? Evidentemente, me parece, não sei, se fosse o segundo, o terceiro, não sei se houve articulação em torno do segundo, do terceiro, do quarto. Aí foi feita essa, esse é o joguinho, né? O jeito deles fazerem política. Acharam que o Pinotti era um cara, o Pinotti topou, certo? E aí fizeram já o esquema todo, né? Pinotti, o vice e tal, depois esse, que só foi interrompido com o Hermano, né? Eu tenho a impressão que ela talvez fosse a motivação disso tudo, sabe? Quer dizer, talvez o Pinotti fosse mesmo um candidato a reitor de uma turma, né, de um grupo, que fez a intervenção para colocar o Pinotti na reitoria e, portanto, foram bem-sucedidos. Porque naquele tempo a Unicamp dependia totalmente do Estado para ter sua verba, seu orçamento, seus recursos. Então, a saída dessa crise teve que ser negociada. Um caminho de negociação que existia das universidades todas, não era nem só da Unicamp, e que rebatia no que a gente chamava naquele tempo de ala autêntica do PMDB. Então, como a política era feita desse jeito, pelos representantes, mesmo que o representante fosse daquele jeito que era, o Senado, por exemplo, né, tinha biônico, etc., ou a base eleitoral ainda garantia autenticidade. Então tinha políticos que você podia contar com eles, podia cobrá-los assim. Só reuniões que você ia conseguir algumas coisas com quem? Com Ulisses Guimarães. Com quem? Com Severo Gomes. Com quem? Com Franco Montoro. Então tinha várias que eu me lembro mais, né, com esses caras que tinham muita ligação, que eram autênticos do PMDB na época. Isso é um nome meio que nacional, né? Se eu fosse candidato naquela época, eu não ia pedir o apoio do PMDB. De com quem os nossos conversavam. Eu não sei com quem aqueles outros conversavam. Pô. Não tenho ideia. Isso, claro que é tudo matuto velho. Além de um político, matuto. O nego coça a cabeça muito antes de fazer, faz o picadão inteirinho antes de falar, certo? Na verdade, nós negociamos isso com o Ulisses também. E que precisaria ser um homem da universidade, que estivesse aqui desde o início, etc., que conhecesse a universidade. Então, o Armando Ramos foi ao meu gabinete. Não sei se eram amigos pessoais, provavelmente. Né? Ele conversou comigo antes, para me apresentar o Pinotti, para saber se eu teria possibilidade de influenciar a escolha do Pinotti como reitor da Unicamp. Claro que como secretário de Educação, e já tendo vivido o problema da Unicamp como eu tinha passado, claro que o governador
Não, obrigado. Indicar que eu sugerisse, nomear quem eu sugerisse. Mas, evidentemente, eu tinha condições de sugerir. Né? A escolha era dele, é claro. Né? Mas ele também conhecia o Pinotti de nome, pelo menos. Então, eu sugeri o nome do Pinotti ao governador e ele aceitou. Não sei se houve outras influências, mas quem fez a indicação do Pinotti para reitor da Unicamp, para o governador, no ato, fui eu. Então, foi o Armando Ramos, vice-reitor em exercício da Unesp, meu amigo, tinha sido meu vice-reitor, né, que acompanhou o Pinotti no meu gabinete, na secretaria, tinha conversado comigo antes, e aí eu falei, não, eu levo o seu nome para o governador. Outras pessoas falaram com o governador e ele não me contou. Eu não sei, não sei. O Armando Ramos era um radical de direita. Entendeu? Não era ligado a grupo político nenhum. É uma ironia, porque o pai dele, que já está morto, era o líder esquerdo. Eu não sei porquê, o Armando Ramos era um homem... Eu era um conservador. O Armando era um radical. O Pinotti sempre foi um cara que flertava com uma parte da esquerda, mas namorava firme com a direita. Né? Então, é esse caminho, na verdade, que era um caminho político, que algumas pessoas não achavam adequado, mas era difícil você negar isso. Era uma manifestação democrática, na verdade, porque, mesmo que fosse acordo de cúpula, veja o passo que você deu aqui dentro. Pô. Foi uma solução, eu acho que foi uma solução de governabilidade. Eu aprendi na minha vida que na história não tem o impossível. Tem o mal explicado, tem o mal feito. Possível? Não. Eu acho que era a única. Agora, acho que era mais palatável para o poder. Evidentemente, os funcionários, o pessoal da SUC está meio, porque estava todo mundo demitido, né? Tem campanha de sustentação, etc, etc. Então, eu acho que o ônus maior desse tipo de solução, não sei como o DCS se comportou, mas o ônus maior é o ônus da Unicamp, né? De ter feito isso aí. Você conseguiu botar um cara que o Conselho não foi pau mandado. O Conselho discutiu os nomes. Não veio o Maluf e disse assim, qualquer um desses que será esse. Nós inventamos nomes que aí ficava sabendo por caminhos mais ou menos diretos ou tortos que o Maluf engoliria. Foi isso que conduziu, foi esse tipo de visão política que conduziu a estratégia de botar o Pinotti como reitor. E algumas pessoas concordaram e outras não. E o Pinotti foi uma solução de compromisso. Um deles é eu imagino que ele cumpriu esse, de admitir os funcionários, de pacificar a universidade. Né? E nesse momento em que se negociou a entrada do Pinotti, a derrota do governo estadual estava dada. Estava imposta a derrota. Não havia mais intervenção. A Unicamp passou por uma ameaça séria de ter um reitor muito fora da comunidade. Então, o Pinotti, apesar de não ser aquilo que a gente imaginava, que a gente queria, era um cara de dentro da comunidade. Para mim, pessoalmente, Pinotti foi surpresa. Mas essa coisa foi feito tudo às costas do movimento, às costas da categoria. Eu me lembro muito bem que nós convocamos uma manifestação de protesto na frente do Conselho Universitário, e o Eliezer, que era presidente da Unicamp, só faltou estourar champanhe quando o Pinotti foi escolhido. Mas é o jeito desse pessoal fazer política, Eliezer incluído. E o Eliezer sabe muito bem, né? Não tem problema com o Eliezer, sou um amigo, mas é um jeito de fazer política que eu acho incorreto. Eu sei que meu nome ficou, digamos, ligado a esse episódio de uma forma negativa, eu entendo, né? Mas é aquela história, você da vida se vê à frente de determinadas situações,
você tem que responder por ela se você tem alguma responsabilidade, não é? E foi o que aconteceu comigo no episódio da Unicamp. Eu não tinha nada a ver com a universidade em si, admirava o trabalho que estava se fazendo lá, e ocorreu isso e eu acabei sendo partícipe importante no sentido negativo do episódio. Eu acho que a história é feita pelas pessoas, pelo coletivo das pessoas, pelas massas. Eu acho que o movimento de funcionários, professores e estudantes da Unicamp fez isso. A história tem que ser escrita. Bom, esse aí foi o vídeo Intervenção, realizado pelo Beto Roldan em 2014. Ele iniciou as entrevistas em 2012, mas concluiu esse ano. E é importante deixar claro, né, Beto, que essa é uma versão adaptada para o RTV Doc. A versão original ela tem 100 minutos, baseada em muita pesquisa. A gente chegou em consenso aqui no programa para a gente conseguir exibir e, ao mesmo tempo, promover esse bate-papo. Beto, eu vou começar com você. Eu queria saber um pouquinho o processo de pesquisa, de elaboração desse vídeo. O que nos chama a atenção é a quantidade de fontes, né, que você buscou para contar essa história da Unicamp. Como que foi esse processo e o que te motivou a pensar nesse tema para um documentário? É um desejo antigo fazer um documentário. Sempre gostei, sempre assisti muito documentário, desde criança. É um assunto, um tipo de filme que eu gosto muito. E a intenção de fazer um documentário sobre a ditadura militar é uma paixão antiga. É um assunto que sempre me incomodou, a ditadura, o golpe militar sempre me incomodou. E eu tinha a intenção de fazer esse vídeo, esse documentário, faltava oportunidade. Em 2012 eu comecei a fazer uma disciplina como aluno especial no curso de Mediologia, a disciplina CS 101, Métodos e Técnicas de Pesquisa em Mediologia, ministrada pelo professor Valente. E no trabalho final você tinha que apresentar um projeto, um relatório e um produto midiático, inédito. Eu falei, bom, então acho que agora eu posso pensar em começar esse trabalho. Eu tive 20 dias para fazer meia dúzia de entrevistas. E entre elas estava o professor Johnny, né? E eu comecei com os amigos mais próximos. Você estava aqui naquela época? Perguntando mesmo, você já estava aqui em 81? Ah, eu estava. Oh, se você se recorda e tal. Conversava com as pessoas, elas me contavam o que elas lembravam. Li o livro do Eustáquio, né? Naquela parte que fala da intervenção, vi os nomes ali. E ali falei, bom, tenho que começar a procurar esse pessoal.
e comecei a fazer os contatos. E junto a isso, eu li o livro inteiro do Eustáquio e vi... É importante deixar claro, né, o livro do Eustáquio, O Mandarim, Sim. que é um livro que narra a história, principalmente desse início da Unicamp, né, até a década de 80, mais ou menos. Então, ele conta toda essa história da intervenção, mas você trouxe outros elementos também, né, Beto? Sim. Você teve, lógico, uma pesquisa no livro, mas eu acho que essas entrevistas todas que você realizou, não só com quem defende, ia contra a intervenção, mas com gente que participou com ênfase desse movimento, né? Você conseguiu algumas novidades aí pra gente. Sim, porque eu li o livro para poder entender o que havia acontecido, mas aí eu fui nos jornais, né? E o SEACS tem um acervo fantástico de jornais, porque eles me contaram que o próprio Zeferino gostava muito de recortar notícias da Unicamp. E eu, lendo, fiz uma pesquisa, comecei lá atrás e vim lendo, e através dos jornais eu consegui entender as nuances desse episódio. E aí fui vendo os personagens e fui procurando, e alguns já haviam falecido, outros estavam vivos, como o caso do secretário de Educação, o professor Ferreira Martins. E como é que eu faço? Achei o nome da pessoa, Ferreira Martins, secretário de Educação do Maluf, e onde é que eu acho esse cara? Aí o YouTube, o Google é sensacional, né? Você coloca o nome da pessoa e aparece tal. Descobri que ele havia sido homenageado há pouco tempo em Bauru, fui pesquisar, ele mora em Bauru, e entrei em contato com o local que havia feito a homenagem a ele. O professor está sempre aqui e tal, eu gostaria de conversar com ele a respeito da intervenção que aconteceu. Ele vive falando disso aqui e tal. Falei, beleza, então como é que eu faço para falar com ele? O telefone dele é tal. Liguei para ele, marquei uma entrevista com ele, ele me recebeu e fui até a casa dele em Bauru, e foi a única pessoa que eu tive que me deslocar mesmo, né? Fui até Bauru, fiz a entrevista com ele e foi super legal, ele foi super receptivo, contou, inclusive, esse é um dado, né? Inclusive ele comentou isso comigo também, que do livro do Eustáquio, o Eustáquio não conversou com ele. Né? Falei, então, professor, agora o senhor tem a oportunidade de contar a sua versão do que aconteceu naquela época, né? Que muita coisa é atribuída ao senhor, ao governo Maluf, e o senhor agora coloque aí o que de fato é pertinente. E encontrei também o Daniel Teixeira, que era dirigente do DCE na época, que é outro personagem que também não consta do livro. Então ele trouxe a versão, a visão e os momentos vividos pelo movimento estudantil nessa época, pelos alunos. Então são dois pontos que não consta no livro de Eustáquio. A participação dos alunos, né, como é que eles trabalharam, como é que eles se envolveram nessa questão, e o próprio Ferreira Martins, que em vários momentos ele fala, isso sim, né, isso não, né. Então aí, vendo o vídeo, as pessoas conseguem ter a dimensão da pesquisa em si, né, matéria de jornal, fui também no acervo da RAC, né, da Diário e Correio Popular. Então, o que eu pude ter de fonte é o acervo da STU, o acervo da Unicamp, o AEL, todos eles. A IPTV me consegui também, com a intervenção do professor Esdras, que é o diretor do IA, acesso ao acervo da IPTV. Johnny, você viveu todo esse ambiente da época, todas essas disputas de poder. Qual que era o clima daquele momento? E eu queria que você comentasse um pouquinho, principalmente esse período de crise, que culminou na intervenção. Porque o vídeo, na verdade, ele faz um belo resgate desse período pré-intervenção, né? O que você pode falar sobre isso e qual a sua opinião sobre o vídeo do Beto que registrou esse momento? Bom, primeiro eu queria deixar claro que eu acho o vídeo do Beto sensacional. E é um privilégio para quem viveu naquele tempo poder ver as diferentes versões, as diferentes verdades que compõem uma grande verdade que nem sei se a gente alguma vez vai abarcar. A gente pode contar a história pela macro-história ou a gente pode contar pelos detalhes. Tem um livro fenomenal, Os Canhões de Agosto, em que se descreve a Primeira Guerra Mundial através dos pequenos detalhes. Agora, aquela época não existe isolada. A gente vinha vindo de uma ditadura agressiva e nós éramos seguidos, os telefones da gente eram grampeados antes desta crise. Então a gente já vinha de uma crise. Depois da prisão de todos os que participavam do Congresso em Ibiúna, inclusive o Vasco, daqui da Unicamp, o Vasco, o Edson e o Alcides Mamizuca. O Vasco é professor de economia, sim. O Edson é reitor do Norte Fluminense e o Mamizuca foi vereador e hoje é ativo na estrutura municipal. Quando essa prisão aconteceu,
aconteceu uma reação muito forte dos estudantes. E eu me lembro de nós entrarmos na sala do Zeferino Vaz, um grupo de 3, 4 de nós, que tínhamos acesso fácil a ele, e dissemos, olha, nós queremos discutir a votação por paridade na universidade. E achando que nós íamos ter uma longa luta com ele. Ele falou, pois não. Deu uma canetada e já marcou 2 dias para reunir todo mundo para discutir a paridade. Eu me lembro que a gente tinha aula com o professor e ele falou assim, não, eu não permito. Eu puxei a ordem do Zeferino assim, me permite, mas sinto muito, o reitor já permitiu. E eu acho que isso acabou tendo influência na votação 1/3. Ou seja, já vinha vindo uma reação contra a ausência de democracia. E a gente vinha vivendo os relatos dos anos 68 nas universidades europeias e nas universidades norte-americanas. Foi em 68 que mataram aquele aluno que protestava contra a guerra do Vietnã. Então a gente a gente já vivia aquela efervescência. Então, aquele momento, para nós, de expressão democrática, creio que era um resultado de um passado que veio vindo. E quando as pessoas votaram nos diretores, as pessoas pensavam no exercício cidadão de um direito e de um dever democrático. Então, ninguém pensava em derrubar a ditadura através disso, mas de criar marcos de resistência ao processo antidemocrático. Eu vou lançar uma pergunta para vocês dois. A intervenção poderia ter sido evitada de alguma forma? Pensando em todo esse contexto, toda essa luta e na crise que acabou culminando nessa intervenção, isso poderia ter sido evitado? Qual a sua opinião, Beto? Eu creio que não. Como disse o Johnny... Você podia falar sim, só para a gente poder discutir aqui. Né? Não, sabe por quê? Que realmente, entendendo, através da pesquisa que eu fiz, lendo as matérias no jornal, conversando com as pessoas, a intervenção é um desfecho de um processo que começou quando o Zeferino assumiu a universidade. Então, toda a postura política e administrativa do Zeferino foi levando a universidade por esse caminho. Ele, em determinados momentos, ele era altamente democrático, ele aceitava discutir a paridade. Em outros momentos, ele era altamente ditador, não, quem manda aqui sou eu, vai ser do meu jeito. E quando começou essa questão da abertura política, que começou, aqui na universidade começou em 68 com essa questão de Ibiúna e a coisa se prolongou, aí quando chegou em 81, todos esses que eram remanescentes de Ibiúna eram professores, então essa chama se mantinha acesa aqui dentro. No embate político, não era mais o Zeferino, mas havia ainda esse poder da ditadura, esse rescaldo da ditadura na universidade. Esse embate ia acontecer. E eu acredito que nada mais foi isso do que um reflexo do macro, do que estava acontecendo no Brasil naquele momento. O Paulo Freire já estava na universidade, já havia sido anistiado, estava aqui. Outras pessoas, eu acho que o próprio José Serra também, ele também tinha sido já estava por aqui. Então, todas essas pessoas estavam aqui, a universidade já estava, não, nós queremos a democracia e esse processo da eleição dos diretores. Então, e aí veio a reação natural, no documentário, no vídeo tem isso, as pessoas falam, foi uma reação natural. Eu penso assim, a intervenção foi um desfecho mesmo de um processo. E aí, Johnny? Eu concordo com tudo que o Beto falou, mas havia alguns pequenos detalhes que sopravam a favor de um vento de democratização da universidade. Eu me lembro de assistir uma reunião com um dos pró-reitores que nos disse, a Unicamp quer isto. E a reação do público foi fantástica. Como a Unicamp quer isso? A Unicamp somos nós. Então, para ele dizer o que eu quero é o que a Unicamp quer. E a gente queria dizer o que nós queremos é o que a Unicamp quer. Então, são pequenos detalhes assim que foram fazendo a nossa vida. Houve também um momento de muita união em reação às forças daquele tempo. O Maluf era tido para nós como tendo sido nomeado pela ditadura, era o representante da ditadura. E houve um momento muito interessante em 79, quando nós fizemos a greve dos 70 mais 2.000. O piso salarial deveria subir para 2.000 e nós deveríamos ter um aumento de 70%, porque era pelo menos minimamente compatível com o processo inflacionário. E a união da universidade foi intensa.
Então foram professores da rede, funcionários da universidade, alunos, professores, esperar o Maluf que vinha de trem de São Paulo para alguma visita técnica aqui. E as ordens foram para que os bombeiros jogassem água na gente. Mas não precisou, porque São Pedro jogou tanta água a mais que os bombeiros davam risada. Não tinha porquê. E ninguém arredou o pé daquele momento. Eu tenho a impressão que o Eustáquio conta essa história no livro Mandarim. Então, essa união naturalmente veio e culminou numa reação unificada, heterogênea, com opiniões diferentes. Quer dizer, em certos momentos a gente estava absolutamente junto com colegas de outras unidades, e eu falo da matemática, mas em outros momentos a gente estava totalmente numa posição contrária, não a eles, isso foi uma coisa bonita daquela época, a opinião deles. Então, naquele tempo não havia aquela coisa do discordar no sentido etimológico, porque discordar é ter coração diferente, cordes. E ali a gente não tinha a mesma ideia, mas a gente concordava na preservação de uma universidade livre. Agora, existia conflitos, assim, entre, até provocando aqui, de funcionários contra a opinião dos professores, e entrava aí no meio os alunos também com as outras opiniões. Como que vocês veem esses conflitos internos na universidade? Por exemplo, a questão da SUC, da Associação dos Professores, como que vocês veem esse contexto? Mais ou menos, eu vejo, mas eu sou um otimista incurável, eu vejo como sendo parte desse movimento de união da comunidade universitária com opiniões diferentes. As opiniões diferentes podiam e deviam coexistir. Então, o que era uma coisa boa com o Zeferino. Quando entrou o Plínio não tinha aquela... O Zeferino, ditador para baixo, era ditador para cima. Há uma história célebre, não sei se está no vídeo ou no livro, em que apareceu uma veraneio de chapa RC033, todos nós sabíamos que era do DEOPS. E o Zeferino telefonou para o então governador Paulo Egídio Martins e disse, ou saem eles, ou saio eu. Que vai muito a favor daquela frase dos meus comunistas, eu cuido. Então ele era ditador para baixo, mas era ditador para cima também. O que o Plínio não era. Quando o professor Zeferino apresentou o professor Plínio na posse dele, disse que ele era um grande criador de curiosos. E não foi nada sutil o comentário que o Zeferino fez. Mas a demissão dos funcionários do sindicato foi uma bomba. Talvez tenha sido um catalisador que acabou levando às ações e reações que culminaram com essa intervenção. Foi realmente impressionante, mas havia funcionários que queriam e professores que queriam que tudo seguisse como antes, e que não se balançasse o barco, que a gente ia estar questionando a ditadura, que isso era perigoso para a universidade. Então, quanto mais quietinho a gente ficar, melhor é a reação contrária. E havia outros grupos no outro extremo que dizeram quanto mais a gente protestar, mais a gente salva a Unicamp. E a gente tinha que conviver. Então, havia sim debates ásperos, mas eu tenho a impressão que a maioria naquele tempo era francamente a favor da resistência. E isso não era uma coisa de ideologia política, não. Havia pessoas, que eu vou chamar, pode parecer leviano, mas de direita, que queriam o Maluf fora daqui de qualquer jeito. Assim como pessoas de esquerda, que queriam o Maluf fora daqui de qualquer jeito, claro, mesmo com ideologias tão diferentes. Não sei se você viu isso nas entrevistas, Beto. Não, o que eu consegui detectar, não tanto nas entrevistas, mas mais na pesquisa, foi que esse momento da intervenção foi quando a universidade começou a dividir os poderes aqui dentro. A participação das 3 categorias aqui dentro, como é que isso ia se dar? Porque a Unicamp teve, ainda nessa fase sua como aluno, depois no HC, momentos de comissões paritárias, mas isso nunca foi instituído aqui dentro. E na eleição do sucessor do Plínio, essa é uma discussão que estava colocada na mesa, e os funcionários aí perderam o bonde da história. Preocupado muito mais com a política, com o radicalismo que era natural naquele tempo. E se perderam, os professores aí tomaram o poder, a paridade nunca mais veio à tona, os funcionários
embora participantes ativos da comunidade, perderam a chance de ter um papel político nas decisões da universidade maior do que tem hoje. Então, nesse momento, o que eu detectei isso, porque no final ainda da intervenção, né, no final de 81, estava tendo uma eleição para a SUC, e a chapa que havia conseguido tirar o Pércio Furquim, aquele pessoal todo, o Pércio Furquim era o Procurador-Geral, então ele era o diretor da SUC, que conseguiram tirar ele. Então esse pessoal que era oposição, né, que essa oposição cresceu e tomou corpo na universidade na greve de 79, que foi puxada pelos professores, pela do Unicamp. Os funcionários iam até a SUC perguntar se a SUC não ia participar, eles diziam que não, o funcionário público não podia fazer greve, então eles se organizaram enquanto oposição, concorreram à eleição e ganharam a SUC. Mas essa chapa unificada, na qual você participou, o Vasco participou, o Zago participou, vários professores estavam envolvidos nessa chapa de funcionários, que foi encabeçada pelo Clóvis Garcia. Essa chapa, no final de 81, né, que eles ganharam a SUC em 79, no final de 81, no auge da discussão, que agora a coisa vai se resolver, eles racharam por questões internas, por brigas internas. E aí, nessa briga interna, ficou de lado. Tanto é que, na hora que se decidiu que as 3 entidades iam dirigir as consultas nas respectivas classes, a SUC ficou de fora. A do Unicamp fez, o DCE fez. Em vários momentos, eles colocaram um documento dizendo o porquê da SUC não estar participando, e a SUC estava com outros propósitos. E, nesse momento, embora seja natural, né, as discordâncias e as divergências, mas faltou maturidade política para os dirigentes da época para entender, não, agora é a hora que a universidade ou toma rumo, né, ou realmente abre, vamos aqui eleger o nosso reitor, ou vai vir um interventor militar e, nesse momento, a coisa estava dada e os funcionários perderam o bonde da história. Nunca mais essa discussão veio à tona e eu acredito que nunca mais virá. Tudo bem. Gente, infelizmente, assim, a gente tem um tempo limitado para conversar sobre questões que, se deixar, a gente passa o dia aqui, né? Eu vou lançar mais uma pergunta para cada um antes da gente encerrar o programa. Johnny, indo um pouquinho mais à frente, no período pós-intervenção, quando o Pinotti assumiu. Uma passagem do vídeo do Beto, você diz que essa era uma solução de governabilidade. Era a saída que a Unicamp tinha para se reinventar e para... Até você fala, não lembro se foi exatamente você, mas fala no nome pacificação. Né? Comenta um pouquinho dessa solução que foi dada para a universidade e como todo esse movimento reflete hoje na nossa história, hoje, neste momento. Bom, você está perguntando para alguém que não é um historiador. Eu não tenho essa capacidade que o Beto tem também de analisar o movimento, eu sou da ecologia matemática. Mas eu, muito pessoalmente, sem consultar outras pessoas, eu diria que o Pinotti era o mais próximo possível que nós tínhamos de uma chance de democracia interna à universidade, na ausência de Zeferino, que nós conseguiríamos chegar. Quer dizer, alguém mais próximo da ideologia do grupo de professores provocaria uma reação contrária e mais forte contra a universidade. O que aconteceu em outros estados do Brasil com as universidades estaduais. Então, eu não usei eu acho que eu não usei de pacificação, mas eu não me lembro também. Foi o Zago que disse. Acho que foi. De pacificação. Foi logo na sequência, eu me lembro. O professor Zago também da matemática usou essa... Mas a solução da governabilidade, eu me lembro que você usa esse da termo. Governabilidade, ou seja, que tornaria viável haver uma governabilidade interna na universidade. E eu me lembro que o Pinotti não era uma pessoa fácil, mas era uma pessoa com quem ainda os estudantes e os sindicatos podiam conversar tranquilamente. Quer dizer, é uma coisa que nem sempre acontece nas universidades hoje, nas estaduais paulistas, que o sindicato tem acesso direto ao reitor apenas marcando um horário na agenda. Muitas vezes isso não é possível. E naquele tempo era. E a mesma coisa com os estudantes e diferentes grupos de estudantes. Então, houve uma mudança no que estava acontecendo na Unicamp. Houve uma mudança radical. Não foi profunda, mas foi radical. Radical, assim, a bússola apontava para o leste, depois a bússola apontou para o sul. Então, a diferença não era tão grande, mas foi sentida e eu acho que é por isso que eu usei a palavra governabilidade. Talvez a reação da sociedade tenha permitido que a gente chegasse até o Pinotti e não a um interventor nomeado pelo governador que tinha o poder de fazê-lo. Então,
o apoio da sociedade também foi importante para que a gente chegasse a um reitor com essa governabilidade. Muito bem. Beto, a gente vem conversando há algum tempo para planejar esse programa, pensar nesse bate-papo, né, não só na divulgação do vídeo. E a gente tem falado sobre a repercussão que esse vídeo está tendo, não só dentro da Unicamp, mas fora também, porque como você disse, é o microcosmo e o macrocosmo, né? Você imaginava essa repercussão e agora? Quais são seus projetos e como que é possível pessoas terem acesso a essa versão ampla do vídeo, né? Já que aqui a gente está transmitindo uma versão adaptada. Não esperava realmente toda essa repercussão, é um projeto, eu usei essa expressão por algum tempo, era um vídeo exercício, para que as pessoas possam entender. Eu não sabia operar a câmera de vídeo antes de começar a gravar, aprendi gravando. As fotos que eu tirei das matérias, eu não sabia usar a câmera fotográfica, eu aprendi fotografando. A edição, eu tinha trabalhado com o Premiere 4, tá? CS6. Então, isso com 10 anos atrás. Então, eu tive que reaprender a editar, né? Tanto fiz as gravações sozinho. Então, realmente tem um lado artesanal, né, nesse vídeo, mas o tema é muito bom, né? O professor Gilberto, lá do Multimeios, comentou que, né, o texto subliminar aí é que dá vida ao documentário. Eu não esperava mesmo, estou muito feliz com tudo que está acontecendo e espero poder realizar mais. Eu tenho material para fazer o que eu chamo de uma minissérie, porque eu entrevistei o professor Johnny e perguntei como é que foi quando você chegou na universidade. E todos eles me contaram, e todos eles chegaram entre 60, final de 60 e começo de 70. Então, ainda era lá no centro, não existia o campus, então tem essa parte toda relatada. A greve de 78, de um dia, como é que foi, tudo... Quer dizer, ainda tem bastante material para você trabalhar. Muito material. E quem quiser obter esse vídeo, pode te escrever, você quer deixar um contato? Por favor, meu e-mail é roldan@iar.unicamp.br. Estou negociando aqui, inclusive, como é que a gente pode disponibilizar isso, porque não fiz pensando nisso. A verdade, era um vídeo para ser apresentado na disciplina aí vou fazer o documentário para poder também eu entender como tudo isso se deu aqui e realmente foi muito elucidativo para mim. E agora essa coisa, né, as pessoas, já teve gente que me mandou e-mail, como é que eu faço para adquirir o seu DVD? Eu não sei ainda como você faz para adquirir meu DVD, mas nós vamos negociar, vamos se acertar para que todo mundo tenha acesso. A intenção não é esconder isso de ninguém, talvez disponibilizar no YouTube, ver a melhor maneira de fazer isso, mas estou muito feliz e espero que a coisa ainda continue dando frutos ainda. Ok, bom, eu gostaria então imensamente de agradecer a presença do professor Johnny, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, agradecer você, Beto, pela presença e também pela possibilidade da gente difundir via TV Unicamp a sua produção, né? E para você que está nos assistindo, a gente deixa o convite, né? Se você tiver alguma produção audiovisual, for da Unicamp, seja funcionário, docente, aluno, quiser divulgá-lo por meio da RTV Unicamp, é só escrever para nós pelo e-mail divulga@rtv.unicamp.br. Eu te vejo no próximo RTV Doc. Até mais.